Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Anvisa confirma que jovem não morreu por causa da vacina da Pfizer. Após reunião, presidentes da Câmara e do Senado afirmam que solução para os precatórios deve sair nesta semana. Embaixada de Portugal alerta que brasileiros só entram no país com um teste negativo para a Covid. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o futuro agora. A Anvisa confirmou que a morte da jovem em São Paulo não tem relação com a vacina contra a Covid-19 da Pfizer. O parecer da agência foi dado nesta segunda-feira em reunião com representantes da Secretaria de Saúde Estadual. A Giovana Rizardo tem detalhes da conclusão desta análise. Oi, Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A Anvisa diz que os dados não indicam que a morte da jovem foi provocada pela vacina e mantém a autorização para o uso de todos os imunizantes aqui no Brasil contra a Covid-19. A agência ainda justificou que avaliou os benefícios versus o risco da aplicação. Nesta segunda-feira aconteceu a reunião entre o governo de São Paulo e a Anvisa por causa da morte de uma jovem de 16 anos que morreu 7 dias depois da aplicação da primeira dose da vacina da Pfizer. A secretaria alegou que depois de uma avaliação, foi possível confirmar que a jovem tinha uma doença autoimune. E, Salsi, a semana começa com uma marca importante aqui na capital. 70% da população adulta está vacinada, foi vacinada com as 2 doses de vacina contra a Covid ou com a dose única. E, claro, que a vacinação, a campanha continua. Volto com você. Importante, né? Muito obrigada, Giovana. Já a Prefeitura do Rio decidiu antecipar o intervalo para a segunda dose da vacina da Pfizer. O Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a partir dessa terça-feira, as pessoas com 50 anos ou mais vão poder tomar a segunda dose da vacina 21 dias depois do início da imunização. Esse é o menor prazo recomendado na bula da Pfizer. A gente lembra que antes o intervalo de espera era de 12 semanas. Agora, essa medida é válida apenas para quem tomou a primeira dose nos postos aqui da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 23 mil pessoas serão beneficiadas por essa mudança. E a Fundação Oswaldo Cruz informou que espera receber nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, mais um lote de matéria-prima para a fabricação da vacina AstraZeneca. Esse insumo será suficiente para produzir mais de 5 milhões de doses. E a Fiocruz disse também que aguarda a confirmação de novas datas para a chegada de outros lotes desse ingrediente, ainda em setembro. Salsi. A AstraZeneca que estava em falta em várias regiões do Brasil. Muito obrigada, Pedro, pelas suas informações. Olha, a cidade de Santos tem 60% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19. A Fernanda Burger tem informações para a gente direto da cidade, do litoral paulista. Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. Já são quase 263 mil moradores que receberam as 2 doses ou a dose única da vacina. Até esta segunda-feira, a cidade da Baixada tinha aplicado 629 mil doses de imunizantes para conter a pandemia. Mais de 85% da população santista já receberam pelo menos a primeira dose. Atualmente, a cidade vacina adolescentes a partir de 12 anos e, com a dose de reforço, os maiores de 80 anos. Salsi. Obrigada, minha querida. A partir desta quarta-feira, Curitiba começa a vacinar os adolescentes contra a Covid-19. A Beatriz Frener tem os detalhes. Beatriz, boa noite.
Oi, Salsi, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Aqui em Curitiba, a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos foi dividida em 2 grupos. Nesta quarta-feira, podem receber a vacina aqueles que são considerados pacientes acamados. Os que já são atendidos pelo SUS só precisam aguardar a visita de uma equipe que fará a aplicação da vacina. Caso contrário, os responsáveis devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde para fazer a inscrição. Já na quinta-feira, serão imunizados os adolescentes que possuem algum tipo de deficiência severa e permanente. Nesta terça-feira, o governo do estado deve se reunir com prefeitos de todo o Paraná para definir como será a vacinação dos adolescentes nas demais cidades do estado. Salsi. Obrigada, Beatriz. Aracaju vai começar também a vacinar os adolescentes com 15 anos a partir desta terça-feira. Vamos até a capital, Sergipe, com o repórter Leonardo Barreto. Leonardo, boa noite. Boa noite, Salsi. A vacina estará disponível na cidade em 7 pontos fixos e em um drive-thru. Adolescentes de 15, 16 e 17 anos poderão ter acesso à vacina até sábado. É só apresentar um documento de identificação com foto. Já no drive-thru é preciso fazer um cadastro antes. Os menores precisam estar acompanhados dos pais ou de um responsável. E os idosos acima de 60 anos também poderão tomar a dose de reforço, incluindo aqueles que receberão a segunda dose até o dia 10 de abril. Sergipe já vacinou 66% da população com a primeira dose. Salsi. Obrigada. Seguimos no Nordeste. No Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira, o Rio Grande do Norte atingiu uma marca de 85% da população adulta vacinada com a primeira dose. A Cádia Alves traz os detalhes para a gente direto de Natal. Oi, Cádia. Boa noite. Segundo uma plataforma que faz a contagem dos casos aqui no estado, são pouco mais de 2 milhões de moradores com 18 anos ou mais que tomaram a primeira dose. A população totalmente imunizada é de 1.200.000 pessoas, o que corresponde a 48% dos adultos. Por outro lado, mais de 145.000 pessoas no estado ainda não tomaram a segunda dose. A plataforma mostra também um número positivo que está relacionado à média móvel de casos. Entre agosto e setembro, os números de casos caíram mais da metade. Diminuiu muito também o número de óbitos nesses últimos 2 meses. Salsi. Obrigada, minha querida. Olha, segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população adulta do Brasil já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Então, vamos ver como está a imunização no país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 919 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus em 24 horas. O Brasil tem mais de 142 milhões de vacinados, isso com a primeira dose, e mais de 81 milhões de brasileiros completaram a imunização. Esse percentual que você está vendo aqui de 38% é porque o vacinômetro leva em conta a população em geral, não a população adulta. Em Mato Grosso, no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, aliás, tem 1.887.000 vacinados. Isso corresponde a 66% dos moradores. Agora a gente vai acompanhar o Nordeste do Brasil. A Paraíba tem 2.663.000 vacinados. Mais de 65% dos habitantes estão parcialmente imunizados. No Norte do Brasil, o Acre vacinou mais de 510 mil pessoas. 56% da população recebeu a primeira dose. No portal r7.com você pode acompanhar a situação no nosso mapa interativo. Pela terceira semana consecutiva, Pernambuco registrou aumento na notificação de casos graves de Covid-19. A Priscila Assis tem os detalhes para a gente. Priscila, boa noite para você. Boa noite, Salsi. De 12 a 18 de setembro, Pernambuco registrou 514 casos graves da doença. Nas semanas anteriores, foram 480 registros e 384. Porém, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o aumento de casos graves não fez a ocupação de leitos crescer. Ela permanece estável. Ainda segundo a pasta, os pedidos de vagas de UTI apresentaram redução. Ao todo, Pernambuco contabiliza 615 mil casos do coronavírus. Por aqui, 73% da população elegível já tomou a primeira dose e 37% já completaram os esquemas vacinais com as 2 doses ou com a dose única.
Salsi. Obrigada, Priscila, pelas informações. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 21 milhões de casos de coronavírus, são 590.955 mortes. Foram 203 registros de mortes, isso em 24 horas. Então, no total, já são mais de 20 milhões e 200 mil pacientes curados da Covid-19 e 425 mil seguem em acompanhamento médico. Nos Estados Unidos, o número de mortes por Covid-19 deve superar nos próximos dias a marca deixada pela gripe espanhola. Entre 1918 e 1919, estima-se que o vírus matou 675 mil americanos, enquanto a pandemia do coronavírus já deixou cerca de 674 mil mortes no país. No domingo, os Estados Unidos voltaram a registrar 2.000 mortes diárias pela doença. É a primeira vez que o país registra essa quantidade de mortes desde março. Ainda nos Estados Unidos, os alunos não vacinados vão passar por testes aleatórios de Covid-19 na cidade de Nova York. Os testes buscam evitar surtos de Covid-19 nas salas de aula. A medida foi adotada a partir de um pedido dos professores e chega uma semana depois do início letivo. 900 salas já registraram casos de coronavírus entre os alunos. A nova regra entra em vigor na semana que vem. De volta ao Brasil, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram há pouco para tentar um acordo para pagar os precatórios e manter o teto dos gastos públicos. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Scavazini, que tem as informações desse encontro para a gente, né, Matheus? Boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os presidentes da Câmara e do Senado entendem que o assunto deva ser tratado com a máxima responsabilidade e por isso decidiram se encontrar novamente nessa terça-feira pela manhã, dessa vez com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles buscam uma solução que agrade ao governo e também aos líderes das casas legislativas. Rodrigo Pacheco destacou que este é um problema urgente, já que o STF determinou o pagamento de 89 bilhões de reais em precatórios no ano que vem. O discurso geral é que é necessário respeitar o teto de gastos, mas adequar a situação para viabilizar o programa assistencial Renda Brasil para o maior número de brasileiros. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente do Senado. Na base do diálogo, da colaboração recíproca, do respeito, as divergências inclusive, é que a gente encontra os caminhos do país. Eu acredito muito que essa semana nós consigamos resolver essa questão dos precatórios dentro dessa perspectiva de respeito de teto de gastos públicos e dando também uma solução para um programa social que atinja o maior número possível de pessoas. Matheus, eu sigo com você porque a Câmara dos Deputados decidiu que o trabalho voltará a ser 100% presencial para os parlamentares e servidores, né? Essa medida vale a partir de quando, Matheus? Fala pra gente, por favor. Salsi, a partir de 18 de outubro, a decisão foi anunciada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, ao Colégio de Líderes e não sofreu resistência de parlamentares. Lira afirmou que os parlamentares querem a volta das comissões e comissões mistas para analisar medidas provisórias. No ano passado, a Câmara passou a fazer votações remotas por aplicativo no celular para evitar riscos de contaminação, já que, além dos servidores, muitos parlamentares são do grupo de risco para a Covid-19. Desde que Lira assumiu a presidência da Casa, os trabalhos têm sido feitos de forma híbrida, com alguns parlamentares no plenário e outros em home office. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. E olha, o aumento do IOF passou a valer nesta segunda-feira no país. O reajuste na tarifa foi instituído pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para financiar o Auxílio Brasil, novo nome do Bolsa Família. A medida deve aumentar os custos da economia de maneira geral. Entre os especialistas, o temor é que gere mais inflação. O dono de loja no Brás, tradicional região comercial de São Paulo, que abastece o Brasil de vestuário, acredita que foi a decisão errada na hora errada. Esse aumento é bem inoportuno, porque pegou todo mundo de surpresa. Não foi uma coisa discutida, uma coisa que o empresariado, a pessoa pôde se programar. Pelo contrário, aumentou o IOF e isso vai acabar impactando nessa recuperação que a gente tanto está esperando nesse último momento do ano, né? O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, passou a valer hoje.
Pouco mais de 0,5% para empresas, pouco mais de 1% para pessoas físicas. Cobre todos os empréstimos, o cheque especial, o crédito pessoal e os cartões de crédito. O risco é de provocar não apenas redução do consumo, mas também dos investimentos. Os preços começam a se mexer de forma totalmente errática, né? E quando eu falo os preços, não é só os preços das ações. A gente pode pegar também as decisões de investimento, que no final do dia é o que gera emprego, é o que gera renda. Um cenário que as pessoas não têm muita clareza do que vai acontecer. Ninguém se motiva, ou poucas pessoas se motivam a efetivamente fazer investimentos, né? Para Lauro, o empresário do Brás, o resultado do aumento no imposto pode ser mais desemprego, que já está próximo dos 15%. Mais gente dependendo do Bolsa Família, que, segundo o governo, foi o motivo para o aumento do IOF, que vai durar até 31 de dezembro. O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, pretende arrecadar mais 2 bilhões de reais em caixa para custear um aumento do programa assistencial. O que as pessoas têm que ter em mente é que quando a gente fica retraído de fazer um investimento, de ir atrás de crédito para investir no nosso negócio, isso acaba impactando nos empregos. Porque a loja, quando investe menos, ela emprega menos e ela acredita menos. Então, esse aumento de IOF vem totalmente contra esse espírito de retomada, de recuperação econômica. Principalmente neste momento, né? E olha, a doença da urina preta derrubou a venda de peixes em diversas regiões do Pará. O Felipe Nobre explica pra gente agora o que acontece. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. O setor pesqueiro entrou em crise após o surto da doença da urina preta, que intoxicou várias pessoas que consumiram peixes retirados do rio Amazonas. O medo da contaminação fez as vendas caírem cerca de 90% em Altamira. Em nota, a prefeitura do município proibiu a importação e comercialização de qualquer tipo de pescado oriundo da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Já o consumo de peixes da região está liberado. Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará foi notificada e investiga 8 casos suspeitos da doença da urina preta. 4 em Santarém, 3 em Belém e 1 em Trairão. Uma pessoa morreu. Salsi. Mais uma preocupação, não é? Obrigada, Felipe. E há 2 dias do início da primavera, os meteorologistas fizeram um alerta de tempo seco em várias regiões do país. De Goiânia, a Natália Mendonça tem as informações pra gente. Natália. Oi, Salsi, boa noite para você. Nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia comunicou o risco de ocorrência de incêndios florestais por causa da baixa umidade relativa do ar. Essa condição foi registrada em 461 cidades de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. O índice de umidade relativa do ar nessas regiões ficou abaixo de 12%, o que também pode ser um risco para a saúde das pessoas. Isso porque é necessário aumentar a hidratação e evitar fazer atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia. Por outro lado, o INMET também fez um outro alerta que é para o potencial risco de chuvas intensas em cidades do Amapá, Amazonas, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Salsi. Obrigada, Natália. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade tornar réu o governador do Amazonas, Wilson Lima, no caso da compra de respiradores. Durante a pandemia, o Matheus Escavazini está de volta aqui com a gente. Matheus. Salsi, o ministro relator do caso, Francisco Falcão, entendeu haver elementos suficientes para abrir um processo contra o governador por fraude, peculato, dispensa indevida de licitação, organização criminosa e embaraço das investigações. O Ministério Público apresentou denúncia em abril, em que acusa Wilson Lima e outras 15 pessoas de participarem de um esquema de desvio de recursos públicos na compra de respiradores para o tratamento de Covid-19. A Procuradoria-Geral da República estima um prejuízo que ultrapassa 2 milhões de reais. O governador do Amazonas divulgou uma nota dizendo que está tranquilo e confiante na Justiça, que as acusações são infundadas e que a inocência ficará provada durante o julgamento. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas em um tiroteio numa escola do estado americano da Virgínia.
Segundo a imprensa dos Estados Unidos, 2 adolescentes foram atingidos pelos disparos. Outros 2 teriam se ferido ao tentar fugir. Os estudantes foram levados para um hospital e não correm risco de morte. A polícia prendeu o suspeito pelo ataque. Este é o 15º incidente do tipo em escolas do país somente neste ano. Ainda nos destaques internacionais, os Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira que um líder da Al-Qaeda foi morto após um ataque com drone. De acordo com o Pentágono, um míssil atingiu o veículo em que o líder estava, na Síria. Não há indicação de mortes de civis até o momento. O Observatório Sírio de Direitos Humanos fala em 2 líderes mortos. Parte da Síria é dominada pela Al-Qaeda e braços do grupo extremista. As bolsas asiáticas abriram em baixa nesta terça-feira com os tremores da possível falência da empresa chinesa Evergrande. Então vamos até o Japão conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, boa noite, Salsi. Boa noite a todos que nos acompanham. A notícia derrubou o mercado de Hong Kong para uma mínima de quase um ano. O índice Hang Seng caiu 0,79 pontos nas negociações desta terça-feira. Na noite anterior, a bolsa fechou com uma baixa de mais de 3%. A gigante do mercado imobiliário informou aos credores que não iria pagar os juros de dívidas com vencimento nesta semana. Ao todo, a companhia acumula um passivo equivalente a quase 2 trilhões de reais. Economistas alertam para uma repetição da crise de 2008, que começou com a falência de um banco de crédito imobiliário nos Estados Unidos. Um possível calote da Evergrande pode afetar todo o sistema financeiro chinês e, com isso, repercutir em todo o mercado mundial. Salsi. É certo, Silvia. Já conversamos novamente. O risco de falência da Evergrande também impactou no mercado brasileiro. O dólar fechou em alta de 0,87%, cotado a R$ 5,33. Já a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,33%, fechando na pior pontuação do ano, abaixo dos 109 mil pontos. O Twitter vai pagar um valor equivalente a mais de 4 bilhões de reais para os próprios acionistas da empresa. Segundo a ação, a rede social enganou os investidores sobre o crescimento da empresa em 2014. O Twitter prometeu que o número de usuários mensais aumentaria em cerca de 550 milhões em pouco tempo, o que não aconteceu. De acordo com o processo, a empresa não teria base para projetar o crescimento. Portugal desmentiu que reconhece os comprovantes de vacinação emitidos no Brasil. O embaixador de Portugal no Brasil afirmou que brasileiros que pretendem viajar ao país europeu devem apresentar exames PCR ou antígeno negativo antes do embarque. E que os comprovantes emitidos no Brasil somente serão aceitos quando houver aprovação mútua entre os 2 países, valendo também para os portugueses que viajarem ao Brasil. Jair Bolsonaro está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, que começa nesta terça-feira. O presidente vai fazer o discurso de abertura do evento. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. A agenda do presidente Jair Bolsonaro começa cedo nesta terça-feira, na sede das Nações Unidas. O discurso está previsto para começar às 10 da manhã, pelo horário de Brasília. Bolsonaro mantém a tradição do Brasil ser o responsável pela fala inaugural do evento. Este é o 3º discurso dele na Assembleia Geral da ONU, que neste ano deve focar na recuperação da crise econômica e de saúde pública causada pela pandemia do coronavírus. Outros assuntos esperados são a fala do presidente sobre a Amazônia e também sobre a doação de vacinas contra a Covid-19 para nações da América Latina. Antes do discurso, o presidente brasileiro se reúne com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e em seguida, Bolsonaro se encontra com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres. O ativista que inspirou o filme Hotel Ruanda foi condenado nesta segunda-feira a 25 anos de prisão por terrorismo. Paul Rusesabagina, de 67 anos, era gerente de um hotel na capital Kigali durante o genocídio que deixou 800 mil mortos em 1994. Ele salvou a vida de cerca de 1.000 pessoas ao abrigá-las no hotel. O ativista se tornou crítico ao atual governo, que assumiu o poder desde então.
No ano passado, Ruré Sabaguina voltou ao país depois de um período de exílio e acabou preso ao desembarcar em Ruanda. A Grécia começou a transferir, nesta segunda-feira, centenas de imigrantes ilegais para o primeiro dos novos acampamentos erguidos com a ajuda da União Europeia. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. A área de mais de 12 mil metros quadrados que fica na ilha de Samos é motivo de preocupação de várias associações de direitos humanos. A entrada do centro de detenção é protegida por arames farpados, câmeras de vigilância, scanners de raio-x e portões magnéticos. Segundo as autoridades europeias, o acampamento foi criado para todos os imigrantes que tiveram o direito de asilo negado e precisam ser encaminhados para a Turquia. O centro de Samos será um teste para futuros acampamentos que serão construídos em outras ilhas gregas. A transferência dos primeiros requerentes de asilo aconteceu horas depois de um incêndio queimar um dos locais onde eles viviam antes. As autoridades do país negam que o incêndio que atingiu o antigo acampamento foi provocado pelos próprios imigrantes. De Lisboa, Ana Paula Gomes. No Canadá, uma projeção mostrou que o primeiro-ministro Justin Trudeau venceu as eleições no país. Com isso, Trudeau garantiu o terceiro mandato. Os resultados da votação ainda são preliminares e não permitem determinar se o premier vai encabeçar um governo majoritário ou minoritário. Há 6 anos no poder, Trudeau, do Partido Liberal, convocou a eleição antecipada para tentar ganhar a maioria dos assentos no parlamento. A Rússia concluiu as eleições legislativas neste domingo e os resultados foram questionados pela oposição e também no exterior. O partido do presidente Vladimir Putin reivindicou ter conquistado a maioria de 2/3 na votação. O Rússia Unida obteve 40,8% dos votos, o que representa mais de 300 dos 450 assentos na Câmara dos Deputados. A oposição denunciou fraudes à medida que os votos do partido do Kremlin aumentavam durante a noite. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos e a União Europeia também criticaram a eleição. O Japão registrou aumento da população de idosos. Agora, 29% dos cidadãos têm mais de 65 anos de idade. A correspondente Silvia Kikuchi está de volta ao vivo com a gente de Tóquio. Silvia. Pois é, Salsi, são 36.400.000 pessoas com mais de 65 anos de idade, ou seja, 220 mil a mais em comparação ao ano anterior. É o nível mais alto até agora e coloca o Japão à frente de outros países como Itália e Portugal. E de acordo com a previsão oficial, os idosos deverão representar até 30% da população daqui a 4 anos. Atualmente, 25% dos idosos continuam trabalhando por aqui. Sem falar que o país bateu um recorde este ano de centenários, com 86 mil pessoas acima dos 100 anos de idade. Volto com você, Salsi. Que bacana. Obrigada, Silvia, pelas informações. E agora o futebol. Cuiabá e Fluminense se enfrentaram no encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja os gols. Na Arena Pantanal, em Mato Grosso, logo aos 4 minutos de jogo, Luiz Henrique arriscou de longe e fez um belo gol para o Fluminense. Pouco depois, Danilo Barcelos cruzou e Bobadilha ampliou. Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá diminuiu de pênalti com Jonathan Cafu. E na segunda etapa, Cabreira cruzou e Felipe Marques deixou tudo igual. Final, Cuiabá 2, Fluminense também 2. E no Catar, o estádio que vai receber a final da Copa do Mundo no ano que vem já está com o gramado pronto. O comitê organizador anunciou que concluiu a instalação da grama nesta segunda-feira. O estádio de Lusail, que fica numa cidade vizinha à capital, Doha, está na reta final de obras para receber a final do Mundial no dia 18 de dezembro de 2022. Será a maior arena da Copa, com capacidade para 80 mil pessoas. Além da decisão, outros 6 jogos serão disputados em Lusail.
Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.